Olá, eu sou o pastor Jim Whitvin, um dos diretores do Instituto João Calvino, o seminário das igrejas reformadas no Brasil, e estou apresentando essa série de estudos sobre a doutrina da aliança. E esse estudo é o nono estudo nessa série, e hoje nós vamos falar sobre a unidade temática das alianças divinas. Nós já falamos sobre a organização ou a unidade estrutural, e agora vamos focar nossa atenção na unidade temática dessas alianças, ou podemos dizer também, como eu já disse, podemos dizer a aliança de Deus nas suas várias manifestações ou dispensações. E nós podemos, ao falar sobre unidade temática das alianças, podemos descrever o primeiro aspecto dessa unidade temática como o princípio de Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel significa Deus conosco. Nós encontramos esse princípio repetidas vezes no Antigo Testamento. E não iremos ler todos os versículos, mas podemos resumir essa mensagem com as palavras de Levítico 26, versículo 12, onde o Senhor diz: "Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo." Esse tema aparece explicitamente em conexão com as alianças com Abraão, Moisés, Davi e na Nova Aliança. O propósito de Deus é sempre criar um povo para si mesmo. E o tema é desenvolvido especialmente em associação com a habitação de Deus no meio do seu povo. Ele é profetizado em Isaías 42, versículos 6 e 7. "Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas." E em Isaías 49, 8 e 9. "Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizerdes aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto." E mais uma vez em Isaías 55, versículos 3 e 4. Isaías 55, 3 e 4. "Inclinai os ouvidos e vinda a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos." E finalmente, no Novo Testamento, claramente nós vemos essas palavras, essas profecias sendo cumpridas, realizadas na pessoa de Jesus Cristo. João 1, versículo 14. O Evangelho de João, primeiro capítulo, versículo 14. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Então, há muita informação aqui sobre a unidade das alianças. Mas no nosso contexto, com a ênfase na igreja evangélica, na descontinuidade nas alianças, precisamos enfatizar essa continuidade, porque a Bíblia enfatiza essa continuidade. E realmente essa continuidade mostra uma das bases da teologia reformada, a teologia da aliança. Mas embora enfatizamos essa unidade, enfatizamos essa continuidade, também temos que reconhecer que nessa unidade há também diversidade nas dispensações da aliança divina. Então nós vamos falar um pouco sobre a diversidade das alianças divinas. E as várias alianças administradas ao longo da história não aparecem como meras duplicações monótonas uma das outras. As diferentes manifestações da aliança têm ênfases diferentes. Como vimos nessa última aula, essas diferentes ênfases não eliminam a unidade da operação de Deus nesses pactos. Podemos falar sobre alianças individuais,
aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Davi, etc. Ou podemos falar de aliança, como eu já falei, aliança no singular. Mas agora nós precisamos examinar a diversidade das alianças. Como esses vários pactos podem ser distinguidos. E há 3 distinções estruturais básicas na teologia da aliança. E a primeira distinção que nós vamos examinar é a distinção entre pactos pré-criação e pós-criação. E muitos teólogos, desde a Reforma Protestante, fazem uma distinção entre uma aliança entre as 3 pessoas da Trindade na eternidade e a aliança feita na história entre Deus e os homens. Essa primeira aliança é chamada, geralmente, a aliança da redenção. E a segunda é chamada de aliança de graça. E a primeira coisa que eu quero enfatizar ao falar sobre essa distinção é que essa divisão não é uma questão confessional. A divisão entre aliança de redenção e aliança de graça não pode ser encontrada em nenhuma das confissões reformadas, embora muitos teólogos reformados tenham defendido a existência de uma aliança antes da criação, especificamente entre Deus Pai e Deus o Filho. E o Palmer Roberts disse isso. Ele escreveu: há um sentido de artificialidade a este tentativo de estruturar os mistérios do eterno conselho de Deus em termos de aliança. Falar concretamente de uma aliança com termos e condições entre pai e filho antes da fundação do mundo é estender os limites da evidência bíblica além da propriedade. A maior parte da discussão nesta área baseia-se no pressuposto de que uma aliança deveria ser definida como um contrato mútuo e não como um compromisso soberanamente administrado. Em resposta, o reverendo Frank Walker, pastor da Igreja Reformada nos Estados Unidos, ele escreveu um livro com o título Teologia da Aliança Soberana e Graciosa. E ele ofereceu a seguinte crítica. Ele disse: o problema mais sério que Robertson enfrenta tem a ver com a aliança da redenção. Nenhum acordo entre o pai e o filho pode ser administrado soberanamente por uma das partes, uma vez que todas as pessoas da Trindade são iguais em tudo o que define a divindade. Assim, nenhum membro da Trindade é soberano sobre qualquer outro. São as palavras, a resposta à crítica de Frank Walker das conclusões de O. Palmer Robertson. Witsius, o teólogo histórico, diz que se o mediador seja considerado no estado de humilhação e a forma de um servo, ele é certamente inferior ao Pai e subordinado a ele. Mas que Cristo, como a primeira e principal causa da graça salvadora, igual ao Pai, conquista por seu próprio poder nossa reconciliação com Deus, por meio da sujeição e obediência da sua natureza humana, sem a qual o Filho, co-igual, não pode exercer seu serviço, nem obedecer ao Pai. Nem a aliança entre o Pai e o Filho pode ser um compromisso em sangue, conforme a definição de Robertson, pois nenhum sangue era necessário para estabelecê-lo. Nada, ninguém morreu. E Robertson admite, como nós já ouvimos, há um sentido de artificialidade a esta tentativa de estruturar os mistérios do eterno conselho de Deus em termos de aliança. A única maneira de sair desse enigma é negar que o Pai e o Filho sempre se comprometeram a redimir os eleitos. E ele diz, eu destaquei essas palavras, talvez ele tivesse feito melhor para encontrar uma definição mais precisa de aliança, na crítica de Walker, de Roberts. Então precisamos perguntar, é necessário manter uma aliança na eternidade entre o Pai e o Filho para redimir um povo para si mesmo? E a primeira parte da nossa resposta é que as 3 formas de unidade, os padrões das igrejas reformadas, não exigem que precisamos manter a existência dessa aliança de redenção, essa fórmula que foi formulado e entendido, aceito por muitos teólogos. Como ministros
e oficiais nas igrejas reformadas, nos unimos voluntariamente a não ensinar nada que vai entrar em conflito com as confissões. Então, as confissões formam as cercas ao redor do nosso ensino, para assim dizer. Mas não fazemos um acordo, não dizemos que não vamos ensinar nada que entre em conflito com algumas interpretações teológicas particulares de alguns teólogos. Este é um princípio vital. Isso nos protege de estar vinculado a interpretações particulares de teólogos individuais, seja Calvino, seja Bavinck, seja Berkhoff, seja Frame, seja qualquer teólogo presbiteriano reformado da história ou moderno. Protege a catolicidade da igreja. Então é o primeiro ponto. Mas em segundo lugar, nós precisamos fazer essa pergunta. Se não defendemos a existência de uma aliança de redenção, estamos perdendo a essência do evangelho? A existência de uma aliança de redenção é absolutamente necessária para manter o ensinamento das Escrituras sobre a obra salvadora de Cristo? A resposta a essa pergunta é não, com certeza não. Como Robertson escreve, a intenção de Deus desde a eternidade de redimir um povo para si mesmo certamente deve ser afirmada, conforme os decretos eternos de Deus. Antes da fundação do mundo, Robertson continua, Deus estabeleceu seu amor pactual com o seu povo. Mas, ele acrescenta, afirmar o papel da redenção nos conselhos eternos de Deus não é o mesmo que propor a existência de uma aliança pré-criação entre o Pai e o Filho. No final, nessa discussão, podemos dizer que muito depende das definições. O que é uma aliança? O que faz um relacionamento pactual? Mas, finalmente, e o mais importante, precisamos fazer essa pergunta. As Escrituras ensinam que existe essa aliança de redenção? A pergunta mais importante, central, básica, de fato. E para responder a essa pergunta, é preciso muito trabalho exegético e não podemos entrar em todos os detalhes aqui no tempo limitado que nós temos. Mas, para fazer um estudo dessa questão, algumas passagens têm que ser estudadas e entendidas. Por exemplo, Salmo 2, versículos 7 e 8. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E também, Salmo 40, versículos 6 e 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Esses dois salmos são citados em Hebreus. Hebreus 1, 5, Hebreus capítulo 5, versículo 5, e Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7. E as duas passagens dizem que quem? O Messias, o Filho de Deus. Ele veio para fazer a vontade do Pai, para realizar o acordo, ou o plano, podemos dizer, que ele fez com o Pai. E os dois salmos também prometem uma recompensa. Mas, pessoalmente, eu estou inclinado a responder a essa pergunta. As Escrituras ensinam que existe uma aliança de redenção? Com a resposta de não. A Escritura não exige esse entendimento do plano de Deus, dos decretos de Deus, antes da fundação do mundo. Houve um plano de redenção desde a eternidade entre os três membros da Trindade? Sim, houve. A Escritura fala sobre isso e fala sobre isso em vários lugares claramente. Mas impor uma estrutura, e nesse caso a estrutura de um pacto, nesse relacionamento eterno entre as três pessoas da Trindade e chegar a outras conclusões que são baseadas nessa estrutura, é impor um sistema no texto da Escritura. E é sempre a exegese da Escritura que tem que guiar nossa estrutura teológica e não nunca
vice-versa. Esse ponto, eu estou destacando esse ponto e falando com força porque é extremamente importante. Porque muitas vezes intérpretes deixam o sistema governar a exegese. E não vamos entrar em mais discussão detalhada, como eu disse, sobre esse assunto agora. Mas iremos considerar essa questão mais quando falamos sobre a relação entre a aliança e a eleição, porque essa doutrina também tem a ver com a visão da aliança da graça e sua relação com a eleição. E nós vamos ouvir mais sobre isso nos futuros episódios. Até a próxima vez.